verso de número 10. Provérbios 4. Provérbios 24, verso 10. Diz assim na minha versão: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. O verbo aqui está no presente, se te mostras fraco. Outras versões diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, de qualquer forma a tua força também é pequena. E talvez você possa ter chegado aqui, sem força, se sentindo fraco, e querendo até desistir, porque isso é uma coisa normal, e não deveria ser normal para nós que servimos ao Senhor. Oremos então, Pai, em nome de Jesus. Nós convidamos o Teu Espírito que é santo para estar conosco aqui nesta noite. Para que o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, seja sobre nós nesse momento. E se alguém chegou aqui nessas condições, se sentindo fraco, fale com ele, Senhor. Fale comigo, fale com toda a Tua igreja. Nós queremos ouvir a Tua voz. Eu oro e peço, Senhor, que seja assim, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. No livro de 1 Reis, no capítulo 2, a partir do verso 1, está dizendo assim Davi para o seu filho Salomão. Davi sabia que estava chegando a sua hora. E ele disse para o seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser um homem. E ele disse: guarda os estatutos, guarda os juízos, guarda os mandamentos, guarda os preceitos, que Deus determinou. Faça isso, meu filho, porque se você fizer isso, é uma promessa de Deus, não vai faltar rei nesta descendência. E ele fecha os olhos e morre. Então, muito bem, quem conhece a história sabe. Salomão era jovem ainda. Talvez aproximadamente 20 a 24 anos. E ele assume o governo de Israel e o país estava em guerra. Porque Davi, durante todo o tempo que ele viveu, ele guerreou. E todas as guerras que ele saía para guerrear, Deus era com ele. Mas esse moço sempre estava em guerra. Que havia acontecido algumas coisas antes. Então, o futuro dele foi determinado dessa forma. Ele ia ter que guerrear, ele ia ter que lutar. Então, muito bem, agora Davi sai de cena e entra no cenário o seu filho Salomão, jovem ainda. Ele herda o reinado do pai, o país está em guerra, ele é moço, inexperiente. Mas ele fez uma coisa que a gente não gosta de fazer, esse jovem Salomão. Quando o pai dele morre, o pai ainda deixou os seus assessores, seus conselheiros daqueles antigos. E Davi deixou isso para o filho, e o filho sábio foi procurar conselhos com estes assessores mais antigos. Mas ele ainda tinha determinadas dificuldades, até que acontece algo com ele. Que eu não sei se isso acontecesse comigo, ou se acontecesse com você, nós teríamos a mesma atitude. Deus aparece para Salomão em sonhos, e faz uma pergunta para ele: pede-me o que quiseres, que eu te farei. E nós sabemos
que Salomão pediu que o Senhor desse a ele sabedoria. Você vê que sabedoria é uma coisa que a gente não pede a Deus. E se nós não pedirmos a Deus sabedoria, pode ter certeza, ela não vai vir. Nós podemos até sermos momentaneamente sábios para determinadas situações, até porque ninguém nasce sábio. Nós nascemos com inteligência. E a sabedoria, ela vai vindo à medida em que a gente vai avançando na vida, para que a gente possa até ser um pouco mais experiente. Mas a idade não garante a sabedoria. Mas se nós prestarmos atenção, e a vida nossa é que determina o nosso futuro, eu falei domingo passado. Ele pede para Deus: Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento. Eu preciso saber o que fazer para dirigir essa nação. Porque caiu sobre os ombros deles essa responsabilidade de dirigir uma nação que estava em guerra. E nós sabemos pelas Escrituras que Deus se alegrou com essa resposta que Salomão deu ao Senhor. E Deus se alegrou tanto que falou para Salomão: você não me pediu riquezas, eu vou acumulá-lo de riquezas, vou te dar a sabedoria que você está me pedindo, que não vai ter ninguém como você antes e nem depois. Então a gente chega aqui na altura do livro de Provérbios, e a Bíblia nos diz que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. E aqui está um deles. O livro de Provérbios, gente, é um livro chamado Livro de Sabedoria. Aqui nós vamos encontrar todos os direcionamentos para a nossa vida. Mas como a gente não gosta muito de ler, a minha Bíblia de cabeceira está rabiscada, que eu não tenho mais aonde rabiscar. Tudo que eu acho engraçado ali, e interessante, engraçado no sentido de que eu já li, aí eu vou ler de novo, como que passou desapercebido. Aí eu vou lá e começo a arriscar. Então aqui está um conselho. Se te mostrares fraco, e essa fraqueza que Salomão está dizendo aqui, não é uma fraqueza porque eu estou raquítico, eu estou anêmico, eu fiquei uns dias sem comer, então eu estou debilitado. Não é essa fraqueza. Ele está falando de uma fraqueza que qualquer um de nós podemos passar por ela, e talvez você esteja passando. Eu estou tão fraco emocionalmente que eu não estou conseguindo reagir diante dos desafios, até aqueles desafios que às vezes são até simples. Eu não estou conseguindo reagir diante dos desafios que estão diante de mim. Então ele está dizendo: se te mostrares fraco. Gente, nós estamos vivendo momentos de muita instabilidade. Muita instabilidade. As previsões que estão sendo feitas, muitas vezes, estão errando. O homem do tempo está errando. Previsão, vai chover, e de repente não chove. Vai vir uma onda de frio, e de repente a onda não vem. Então, não está sendo uma coisa correta mesmo, assim, taxativa e muito certa nas previsões. Então nós estamos vivendo momentos de instabilidade. E nesses momentos de instabilidade, em que a gente se sente fraco, muitas vezes a gente tem vontade de desistir. E esta é uma oportunidade que Deus nos dá, para ver se a gente se posiciona, para poder enfrentar as dificuldades, que elas sempre vão surgir e vão aparecer na nossa vida. Lembre-se que quando essas dificuldades vêm, ela vai exigir de nós posicionamento. A gente tem que se posicionar, não dá para continuar desse jeito. Por isso que ele está dizendo que se te mostras fraco, ou se te mostrares fraco, no dia da angústia, e no dia da angústia mesmo é que a gente não tem força.
Agora, se eu não ficar firme para poder enfrentar essa situação, eu nunca vou saber o meu próprio limite. Se a gente não enfrentar determinadas situações, nós nunca vamos saber o nosso próprio limite. Porque vivemos um momento de instabilidade. Então o versículo está exigindo de nós que a gente tome um posicionamento. Se te mostrares fraco, talvez você chegou aqui se sentindo assim, eu estou fraco. Não é a galinha da Angola não, mas eu estou fraco. Estou fraco, estou fraco. A galinha da Angola, quando ela canta, ela faz desse jeito, estou fraco. Estou fraco. Não. Nós somos chamados para acreditar e confiar naquele que nos criou. Nós somos chamados para isso. Fomos chamados para isso. E a vontade permissiva de Deus deixa determinadas coisas acontecer na nossa vida para a gente ver até onde a gente consegue. Você vai ver na Bíblia que a palavra de Deus fala sobre perseverança. Uma pessoa, para perseverar, ela não pode enfraquecer. Uma pessoa que persevera, ela não é um fraco, ela é um perseverante. Às vezes a gente confunde perseverança com teimosia. E é bom a gente discernir isso. Será que eu estou perseverando porque eu sou um cara teimoso? Ou eu estou perseverando porque eu sou perseverante mesmo, eu não desisto facilmente? Às vezes a gente para e fica analisando algumas coisas na nossa própria vida, a gente fica pensando, eu poderia estar lá na frente. Eu poderia ter chegado lá com muito mais rapidez. E domingo passado, quando eu falei que somos nós que determinamos o nosso futuro, algumas pessoas ficaram pensativas. Porque eu falei que não é Deus que determina o nosso futuro. Porque se for Deus que determina o nosso futuro, então vamos aquietar o coração, que Ele é que vai fazer. Não. O seu futuro e o meu futuro está relacionado com as coisas que eu tenho feito. E nós somos hoje o reflexo das coisas que nós fizemos ontem. Nós somos hoje o reflexo das coisas que nós fizemos ontem. Então hoje o desafio aqui é, se te mostras fraco. A fraqueza, no nosso dicionário, chama de uma pessoa senil, chama de uma pessoa debilitada, chama de uma pessoa frágil, ou seja, de fraqueza mesmo, sou muito frágil. Mas não é essa fraqueza que Salomão está escrevendo para jogar aqui dentro desse versículo. Às vezes, essa fraqueza mesmo está relacionada com um emaranhado de coisas que a gente fica vendo e que a gente fica ouvindo. Fica vendo e fica ouvindo só notícias ruins aí para você ver como é que você fica. Fica vendo. Nada contra ver notícias, gente. Desde que você saiba separar. Tem gente que é muito sugestionável. Ela ouve, ela já acha que é. Ela ouve e ela já acha que é daquele jeito, porque fulano falou. Você já imaginou, eu chego aqui e falo que o mundo vai acabar agora, quarta-feira, no feriado. É isso, se você acreditar em mim, você está com dificuldade. Porque o mundo não vai acabar quarta-feira agora, não. Sabe por que não vai acabar quarta-feira? E eu posso dizer isso com certeza. Porque o propósito de Deus para a sua vida e nem para mim ainda não se cumpriu. E quando o propósito não se cumpre, a gente continua sendo imortal. Porque o propósito tem que se cumprir. Então a nossa vida é fácil a gente falar para alguém assim, Deus tem um propósito na sua vida. E Deus tem um propósito na nossa vida mesmo, porque o dia que Ele não quiser, a gente passa a não mais existir. Então é hora de nós buscarmos as nossas forças no Senhor, para a gente poder suportar essa situação que nós estamos vivendo, para poder sair dela vitorioso. Agora, tudo isso está relacionado com uma série de promessas que a Bíblia, que é a palavra de Deus, e que Salomão está escrevendo aqui, é a palavra de Deus, porque ele escreveu o livro de Provérbios debaixo da sabedoria
do Espírito de Deus, se te mostras fraco. Salomão sabe o que está fazendo, sabe o que está falando e sabe o que está escrevendo. Um dos pregadores mais ricos do nosso mundo, e eu posso falar isso, está sendo gravado, mas eu não estou falando nada demais, um pregador chamado Mike Murdock. Um homem inteligente, um homem de Deus, palestrante internacional, vários livros, várias músicas publicadas. E ele disse um dia, num dos seus livros, se você ler o livro de Provérbios, que são 31 capítulos, e colocar em prática o livro de Provérbios, em 2 anos você é um homem extremamente rico. Porque tem o rico, extremamente rico. E você pode ser, depois do extremamente rico, o que vem? O milionário. Depois do milionário, o que vem? Não importa. Mas ele diz, se nós lermos por 2 anos o livro de Provérbios e colocar em prática o nosso problema, que é um problema histórico em nossas vidas, que nós não colocamos em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Um homem chamado Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 13, Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu viro para aquelas que diante de mim estão. Paulo decidiu que ele não ia mais carregar sobre os ombros situações preocupantes. E ele entendia que aquelas situações não resolviam nada, ele decidiu dar um basta nisso, por isso que ele escreve com muita ênfase e força, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele estava falando para um grupo de pessoas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu olho para aquelas que à frente de mim estão. Continua olhando para o seu passado para você ver o que acontece. Você vai ficar preso nele. Continue olhando para o seu passado, lembrando que lá atrás eu tinha, lá atrás eu ia, lá atrás eu fazia, mas hoje, nós estamos falando do hoje. É igual o tempo do verbo aqui, de Provérbios 24, o tempo está no hoje, no presente. O que foi, já foi. Se você já usufruiu das situações lá do passado, você já usufruiu. Agora não adianta nós ficarmos aqui pensando, naquele tempo é que era bom. Não é assim que a gente, de vez em quando, se vê falando, naquele tempo eu tinha. Naquele tempo eu ia. Naquele tempo acontecia. E o que você fez naquele tempo? Que ia, que acontecia, para servir para você nos dias de hoje? Se nós formos olhar o dinheiro que nós já gastamos, antes da conversão, quanto dinheiro a gente gastou? Talvez achando que o dinheiro nunca fosse acabar. Agora, você já dá uma olhadinha para trás e vê o tanto que você gastou, se você tivesse esse dinheiro hoje. Tem alguém pensando assim, nossa, pastor, se eu tivesse esse dinheiro hoje, eu estava muito bem. Bom, mas só que você não tem. Por que você não está vendo algumas pessoas aqui hoje, nesse domingo à noite? Porque nós estamos num feriado prolongado que está acabando hoje. Então, alguns que já programaram no passado que ia ter um feriado prolongado, botou o pé na areia. E botar o pé na areia não é ir para a praia, não. Se você quiser botar o pé na areia, pergunta para o Gerson se ele está precisando de um servente aí. Você vai lá botar o pé na areia. Ele é empreiteiro, tem areia lá, então você bota o pé. Senão você vai no material de construção. Mas alguns, maneira de dizer, botaram o pé na areia. Foi viajar, mas por quê? Porque programou. Ajuntou. E ainda nem chegou o Natal, o final de ano. Que talvez vá viajar de novo, mas porque programou. É uma das coisas que eu sempre bato. O Natal esse ano vai dar numa quarta-feira. Então nós não temos culto na quarta-feira. O Ano Novo
vai ser uma quarta-feira, então nós vamos ter à noite a passagem de ano aqui. Mas eu me alegro muito quando eu sei que uma pessoa chega, pastor, olha, tal dia eu não vou estar porque eu vou viajar. Vou descansar um pouco. Gente, isso é direito. Vou ver um familiar que mora a tantos quilômetros de distância, feriado prolongado de 3 dias. Eu não gosto de viajar em feriado porque as estradas estão assim. Mas quem pode e que gosta, tem mais é que ir, vai debaixo da bênção. Mas a gente fica por quê? Porque nós não fizemos nenhuma projeção e nenhuma programação. E vou dizer mais, se você esse final de ano não viajar, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar tomando conta de cachorro do outro. Ué. Minha filha vira e mexe, ela tem uma raça de cachorro lá, bumerangue, não sei o quê. Quando viaja, ela só fala assim, mãe, tira a chave da porta. 4 horas da manhã, ela abre o portão, abre a porta principal, solta o cachorro lá dentro e pé no trecho, só volta na outra semana. E a gente acorda com aquela cachorra lá, cheia de graça. Não viajou, então vai cuidar de cachorro. Ah, você não vai viajar não? Eu vou deixar a chave da minha casa com você. Você passa lá para você cuidar do periquito, cuidar disso e cuidar daquilo. Normalmente é assim que acontece. Mas o ideal era que todos nós, fôssemos viajar. Agora a gente não viaja. Porque nós estamos aqui dentro desse contexto do versículo. Se te mostrares fraco, eu estou fraco. Eu não vou, porque se eu for eu vou ter despesa e eu não posso gastar. Aí você trabalhou o ano inteiro, vai começar o ano seguinte, você trabalhou, não posso gastar, você não viaja, você não vai lá e também ninguém vem aqui. Gente, a nossa vida precisa ter alguma coisa para nos motivar a sair do marasmo que muitas vezes a gente vive. Esse mesmo escritor de Provérbios, chamado Salomão, ele fala sobre mesmice. O que é mesmice? É a mesma coisa. Pastor, eu escuto. Todo ano é assim, fulano viajou e eu fiquei. Fulano viajou, você ficou. Escolhas que a gente faz. E eu desafio você nessa noite, começar a fazer boas escolhas. Se você não viajar agora, nesse final de ano, começa a programar janeiro, para que chegue no final do ano de 2025, você também, viaje. Eu gosto da dona Aura e do seu Alexandre. Vira e mexe, eles, para um sítiozinho deles, que eles têm aqui, uns 80 quilômetros de distância. Olha, trabalhou a vida inteira, por que não descansar? Se te mostras fraco. Agora, gente, nada muda. Nada muda. Nada muda se você não muda. Não entendi, pastor. Nada muda se eu não mudo. A gente quer a mudança, mas a gente não muda. Então, se eu não mudo, permanece do mesmo jeito. Aí vem Albert Einstein fala que é complicado você fazer a mesma coisa e tentar obter resultado diferente. Ele diz que é uma insanidade você fazer as mesmas coisas e querer obter resultado diferente. Você já percebeu quando a gente recebe um convite para fulano fala, olha, vai lá em casa, vai lá para você tomar um café, qual que é a nossa resposta? Quando der eu vou. Quando der eu vou. Nunca dá. Você já percebeu que nunca dá? Ou você não vai fazer igual o mineiro, né? Eu sou mineiro. O mineiro vai lá em casa, mas nunca dá o endereço. Vai lá em casa. Eu vou na sua casa, mas nunca deu o endereço. Não, gente. Nós precisamos sair desta condição hoje. Hoje, domingo. Segunda parte desse versículo, se te mostrares fraco no dia da angústia. Tem pessoas, está angustiada. Está preocupada. E a angústia e a preocupação vai minando as nossas forças.
a gente vai ficando desanimado, então a gente não tem força para poder reagir. Agora lembre-se que quem tem que reagir somos nós, não é Deus. Deus nos dá as condições. O que é que diz o Salmo 46, verso 1? Alguém lembra? O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente. Ora, se Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, então eu vou falar com Ele. O que é que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos para o monte. Ele está pedindo para eu olhar para cima, para eu não ter que olhar para as circunstâncias, porque nós estamos vivendo as circunstâncias que nós estamos vendo, e aquilo que eu vejo é aquilo que eu sinto, aquilo que eu sinto é aquilo que eu falo, e aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Então eu estou vendo um problema que não se resolve, então eu vou ficando igual o problema não resolve, então. Aí a gente é obrigado a dizer, seja o que Deus quiser. É fácil, então vou transferir para Deus, seja o que Deus quiser. E você acha que Deus quer que a gente fique desse jeito? Você pode ter certeza que não. O que Deus quer é que a gente venha reagir aqui, dentro dessa situação. Fazer como Paulo escreveu aos Filipenses, agora no capítulo 4, no verso 13, eu tudo posso, naquele que me fortalece. Eu vou ter força no Senhor para eu poder sair dessa fraqueza, para poder vencer essa angústia, que tão de perto me rodeia. Aí aquela coisa aqui dentro, que fica assim, só sobe e desce, mas não sai. Angústia, angústia, angústia. E se eu não reagir nesta situação, eu vou ficando cada vez mais debilitado, aí eu vou ficando cada vez mais fraco. Porque o versículo termina, se eu não reagir, então a minha força, o que está dizendo aí? A minha força é pequena. Se nós desistirmos agora, nós nunca vamos saber que tipo de força nós temos. Se nós desistirmos agora, nós nunca vamos saber que tipo de força a gente tem. Porque a gente acha que conhece a gente mesmo. Porque servir a Deus quando está tudo bem, é uma coisa. Agora, servir a Deus quando tudo saiu do controle. E quando ele escreve no Salmo 21, eu elevo os meus olhos para o monte, está dizendo, de onde me virá o socorro? O socorro vem de onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele está pedindo para eu olhar para cima, para eu não ter que olhar as circunstâncias. Mas a gente, se pudesse ter o olho do camaleão, né? A gente um olho para cima, o outro olho para baixo. O camaleão é assim, o olho dele é desse jeito. Dá uma volta de 360 graus nos olhos. Olha para lá e olha para cá ao mesmo tempo. Mas nós não somos camaleão. Nós somos pessoas que temos que olhar aqui para a palavra e buscarmos os recursos aqui na palavra para a gente poder prosseguir. Tiago, o meio-irmão de Jesus. Tiago diz, quer sabedoria? Ele faz a pergunta, quer sabedoria? Tem uma interrogação. Peça a Deus, que a todos dá, e não lhes lança em rosto. Experimente pedir sabedoria aí. A gente pede assim, bem por cima. Senhor, me dê sabedoria para isso. Mas a gente não espera, não. A gente pede sabedoria e já vai fazendo. Eu já ouvi isso. Eu falei, mas você orou, pediu sabedoria a Deus e já foi fazendo? Pastor, eu não tinha tempo para esperar, não. Então, isso não é sabedoria. A sabedoria está no verso. No Salmo 40, como é que começa o Salmo 40? Alguém se lembra? Esperei com o quê? Agora ele mexeu conosco. Esperei com paciência. E quem é que tem paciência hoje? E agora, José? Carlos Drummond de Andrade. E agora, José?
Aí a gente ora e pede a Deus paciência. E o que é que vem? Vem tribulação. Para que a tribulação? Mas pastor, eu pedi paciência. Pois é, mas veio a tribulação para adestrar a sua paciência mesmo. Que a gente ora pedindo as coisas a Deus, só que a gente está achando que Deus vai fazer aquilo que a gente quer que Ele faça, vai facilitar. Não. Estou pedindo paciência, as tribulações venham para que a minha paciência seja exercitada. Gente, eu quero concluir. Como termina o versículo aí? A tua força é pequena. Bom, se a minha força é pequena, então eu vou voltar para o Senhor, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Termino dizendo de um remédio poderoso que é a palavra de Deus. É uma vitamina que, se você tomar e pôr em prática, você fica musculoso. Isaías 41, verso de número 13, o que diz? O que diz? Porque eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Deus não falou o que vai fazer, falou que vai me ajudar. Mas a gente não acredita. A gente não acredita. Te digo que a gente não acredita, porque se você for ler o Salmo 37, verso número 5, o que diz também? Entrega o teu caminho ao Senhor. Que mais? Confia nele, e no mais Ele tudo fará. É bem capaz de você acreditar em mim, que se eu falar que você pega 3 rosinhas dessa branca, que fizer um chá e tomar, você vai perder 10 quilos, você vem cá despelar a rosa, porque você acha que isso aqui é verdade. É capaz de acreditar no que eu estou falando. Não vai pegar isso aqui não, fazer não, que você não vai emagrecer nada não. Quer emagrecer, você tem que ter disciplina. Você tem que ter aí algumas regras, deixar de comer tudo que aparece. Não. Tem a nossa parte, porque eu, Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. E o Salmo 37 que eu falei, entrega o teu caminho. Ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ah, se a gente acreditássemos nessas verdades, sem contestá-la tanto e inutilmente, nós teríamos, sem dúvida, a verdadeira vida. E nós não precisaríamos chegar agora no final do ano e desejar felicidade. Você já percebeu quando chega no final do ano? Feliz Natal, feliz Ano Novo, tudo de bom para você, tudo de bom para você, tudo de bom para você. O mundo está caindo na minha cabeça, tudo de bom para você. Tem um caos, tudo de bom para você. Mas se a gente voltar para a palavra, acreditar na palavra e confiar na palavra, você pode ter certeza que Deus sempre vai trazer o escape. Sempre vai trazer o escape e sempre vai trazer o livramento. Amém? Vamos ficar de pé só um instante, por favor. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei quais são as realidades de cada um que está aqui nesta noite. Mas o Senhor, que é Deus de todas as coisas, onisciente, presente, está aqui. O Senhor sabe. Então nós estamos orando para sermos encorajados a realmente sair dessa posição que nós nos encontramos. Nós não queremos viver a mesmice. Nós queremos, Senhor, realmente pegar esse antídoto da Tua palavra para que a gente saia dessa condição de fraco, para nós sermos fortes.
Paulo, quando decidiu que ele ia seguir ao Senhor, tantas coisas esse homem teve que enfrentar, mas ele não desistiu, ele insistiu, persistiu, por isso foi o homem que foi. Então, em Cristo Jesus, Paulo tomou uma decisão e nós queremos nessa noite também tomar uma decisão. Nós não queremos desistir, nós queremos insistir, e à medida que nós vamos insistindo, nós vamos fortalecendo. Ainda não enxergamos a saída, mas nós estamos olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Pai, em Cristo Jesus, se nesta noite, com toda certeza, se nós decidirmos a sair dessa posição, o ano não termina sem que a nossa história não seja radicalmente mudada pela graça de Deus, e o desejo do teu coração é fazer isso em nós. Eu abençoo o teu povo com toda a sorte de bênçãos. Eu oro e peço que haja em nós a disposição de nós tomarmos algumas decisões que precisamos tomar para a gente sair dessa condição de ser fraco, para poder ser vitorioso e ser um vencedor pelo qual o Senhor assim nos chamou. A Deus seja todo louvor, toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pode sentar, irmãos. Eu recebi um zap semana passada, achei muito interessante. Alguém me mandou um zap e eu joguei o zap para alguns aí. Tinha uns pedreiros colocando, fazendo uma laje. E tinha uma escada de madeira. E o cachorro lá embaixo. Fatalmente, um dos que estava lá em cima da laje devia ser o dono do cachorro. Porque o cachorro tentou subir e caiu. Tentou subir de novo, caiu. Tentou a terceira, caiu. Ele não desistiu. Ele subia 2 degraus, pumba, caía de lá, de costa. Voltava aqui, subia de novo. Alguém viu isso? Aí ele sobe, foi parar lá em cima e ficou assim com a rabinha. Por quê? Ele não desistiu. 3 quedas, mas ele não desistiu. Talvez nós, na primeira, a gente ficasse lá no chão mesmo, né? Não estou fazendo a comparação não, mas foi interessante. Uma coisa interessante mesmo. O cachorro não desistir. E quem mandou esse zap, para mim é meu irmão que está me assistindo nesse momento. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe, você e toda a sua casa. Vamos honrar o Senhor nessa noite, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Eu estou lançando essa semente hoje. É para você que está aqui nessa noite e está desempregado. Você não precisa levantar sua mão. Se você estiver desempregado ou desempregada, essa semente é para que a porta se abra para você. Isso é bíblico, gente. A palavra de Deus diz que digno é o trabalhador do seu salário. Então, eu lanço essa semente para que uma porta venha se abrir para você, em nome de Jesus. Levante a sua semente. O propósito da minha é para que a porta se abra. A sua semente, você cria esse propósito. Senhor, em nome de Jesus,
2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, a parte B desse versículo diz: credes em Deus, nós cremos no Senhor, e estareis seguros. E crede nos teus profetas e prosperareis. Como profeta do Senhor nessa noite, eu lanço essa semente para que a porta se abra para esse que está desempregado. Satanás não vai mais deixar essa porta fechada, então ela está ordenada a abrir, e você entre por ela e ache as verdadeiras pastagens. E cada semente lançada nessa noite com um propósito, Senhor, vai acontecer, porque eu sei que o prazer do Senhor é nos abençoar. Eu oro e eu peço que seja assim em nome de Jesus. Amém. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou um mercê, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tem alguém que está conosco hoje pela primeira vez? Dê um sinal com a sua mão. Se você está aqui pela primeira vez, vai receber uma lembrança da igreja que está. Gente, foi encontrada uma pulseirinha. Roseli, que é a moça incumbida da limpeza, ela achou essa pulseirinha. Se você ainda não deu falta, a pendurada no seu braço ou no seu tornozelo, está aqui. Você pode vir buscar. E nós vamos falar por algum tempo, depois ela vai para o achado dos perdidos. Né? Reunião de obreiros, quinta-feira, dia 21/11. Qual é o horário, pastor Manuel? Às 19h30. Se você quer ser um obreiro na casa do Senhor, então você venha na próxima quinta-feira, dia 21, e se apresenta aqui como um soldado. Bate continência aqui para o capitão Manuel. Fala: capitão Manuel, eu sou um soldado raso, estou me apresentando na base. Aí você vem cá e dá um nome para ele e vai participar das reuniões. Campanha do Natal Solidário. A Valquíria falou para mim e falou assim: pastor, eu posso lançar isso aqui na rede social? Eu falei: uma condição. Ela falou: qual? Se você ganhar um panetone, você traz para mim. Eu quero comer um panetone. Eu gosto de panetone. Natal Solidário, cesta básica ou alimentos para compor a cesta básica. Você pode estar nos ajudando. E lembrando que se você está aqui conosco já há algum tempo, mas não tem a ficha de membro, gostaria que depois você procurasse o Manuel, o André, Cidinho, Ismael. Olha, eu quero a ficha, para preencher a ficha de membro, gente. Porque às vezes a gente não consegue mandar um abraço de aniversário para você, porque o seu nome não consta lá. Amém? Então vamos ficar do jeito que você quiser. Você pode ficar de pé, pode ficar sentado. Mas por uma questão de saúde, para a circulação ficar bem feita, você fica de pé. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença do Espírito Santo seja cada vez mais real em nossas vidas. Que todos aqui, absolutamente todos, tenham um início de semana na paz do Senhor, na força do Senhor, e seja um vitorioso e um vencedor naquilo que você se propõe fazer. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.